Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 18 de janeiro de 25, sábado. Bom sábado aí pra você, viu? Bom descanso. Eu quero hoje falar sobre um assunto rapidamente que tem gerado alguma polêmica aqui com a nossa plateia de esquerdistas. Eu já comentei com você que nós temos aqui uma gangue de esquerdistas que nos visita periodicamente e que, enfim, são meio mal educados, né, para variar, mas no meio da falta de educação deles, de vez em quando surge uma questão útil, né? Às vezes algum ou alguns deles colocam na mesa questões que você percebe que realmente são questões importantes para eles, são coisas nas quais eles realmente acreditam, né? E de vez em quando chegam para você e falam: poxa, André, mas por que não? Por que não pode ser assim? Uma das coisas que eu percebo, um dos fantasmas que eu percebo que atormenta a mente dessas pobres almas, é a questão do investimento estatal. Olha, eu acho que talvez seja um dos temas que mais esse pessoal aborda, os esquerdistas, né? Eles falam: poxa, mas o Estado vai investir, o Estado vai prover, o Estado isso, o Estado aquilo, o Estado outro. Desde que eu iniciei este canal, eu percebo que isso é uma constante na pobre alma deles. Eu sei que você, que já é aqui do canal, que já frequenta o canal, eu sei que você não acredita na redenção do investimento estatal. Eu sei disso. Mas, com a sua licença, eu gostaria de usar o vídeo de hoje para tentar, pela última e derradeira vez, tentar explicar para essas pobres almas esquerdistas que se dão ao trabalho de vir até aqui, às vezes até só para xingar, né? Explicar para eles por que, afinal de contas, o Estado não vai salvar ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu fiz o seguinte, aliás, eu não quero nem que acreditem em mim. Eu vou ler um trecho de um livro aqui, e aliás, este livro eu recomendo a todos. Eu recomendo a direitistas, não direitistas, esquerdistas, anarquistas, qualquer um que goste de economia e que queira estudar economia sem aquelas equações, aqueles gráficos, sem a parte matemática, né? Esse livro aqui do von Mises é o famoso As 6 Lições de Economia. Esse livro é fantástico. A tradução dele é muito boa. Olha, eu sou chato com tradução, porque você quer me ver brochar com um livro, eu abri uma tradução e já começa no primeiro parágrafo já tem vírgula errada, sabe essas coisas? Isso é muito comum. Esta tradução, essa versão aqui, essa edição, ela é muito boa. A tradução boa, em bom português, muito bem redigida. Então, com a licença de vocês, eu quero ler aqui dois pedacinhos curtos que poderão ajudar pobres almas a, pelo menos, refletirem. Eu peço que reflitam. Não precisa acreditar, mas pense a respeito, tá bom? Então vamos lá. Eu estou na página 149, num capítulo em que ele fala sobre a inflação. São 6 lições. Uma das lições é a lição sobre inflação. Então, num parágrafo aqui ele fala o seguinte, ó: não há maneira secreta para a solução dos problemas financeiros de um governo. Se necessita de dinheiro, tem de obtê-lo cobrando impostos do cidadão ou sob condições especiais, tomando empréstimo das pessoas que têm dinheiro. No entanto, muitos governos, e podemos até mesmo dizer a maioria dos governos, crê que existe outro método para obter o dinheiro necessário: simplesmente imprimi-lo. Agora, aqui vem uma coisa. Aqui vem a parte fantástica. Até esse parágrafo, nada de muito novo, né? Se deseja fazer algo benéfico, construir um hospital, por exemplo,
o meio de que o governo dispõe para arrecadar o dinheiro necessário é cobrar tributos dos cidadãos e construir hospital com a receita assim constituída. Neste caso, não ocorrerá nenhuma revolução de preços, quer dizer, não ocorrerá nenhuma inflação por causa disso. Né? Não é o fato do governo chegar e falar vou construir um hospital, que isso em si não vai gerar inflação. Essa história da inflação ele chama de revolução dos preços. Revolução dos preços é um termo que remete a uma questão histórica que houve quando o ouro saiu da América e chegou na Espanha. Houve um surto inflacionário, os preços subiram no telhado, e a esse fenômeno se deu o nome de Revolução dos Preços. Isso é século XVI. Então ele está falando que se o governo se meter a construir um hospital, isso em si não vai gerar uma revolução dos preços. Quer dizer, o governo em si entrando no mercado e falando vou construir um hospital, isso não vai pressionar o preço do cimento, do concreto, de nada. Por quê? Porque quando o governo arrecada dinheiro para a construção do hospital, os cidadãos, você esquerdista que está aí me vendo, onerados por esse tributo adicional, são obrigados a reduzir seu gasto. O contribuinte individual é forçado a reduzir seu consumo, ou seus investimentos, ou sua poupança. E aqui vem a frase em que o Mises mata a pau essa questão fantasmagórica do investimento estatal. Por que o investimento estatal não leva a nada? Pelo seguinte: quando o governo se apresenta no mercado como um comprador, o governo substitui o cidadão. Vou ler de novo. Quando se apresenta no mercado como um comprador, o governo substitui o cidadão. Este passa a comprar menos, porque é óbvio. O que acontece? Você tinha lá 10 reais no seu bolso. O governo chega, tributa pega esses 10 reais para ele. Fala, esses 10 reais aqui você deve para mim no imposto, passa para cá. Quando você passou esses 10 reais para a mão do governo, aumentou o poder de investimento da sociedade como um todo? Não. Por quê? Porque antes você tinha 10 reais no seu bolso e no bolso do governo tinha 0. Quando o governo te tributa, o que acontece? Esses 10 reais mudam de bolso, não é isso? Simplesmente. Os 10 reais saem do seu bolso, você fica com 0 e os 10 reais vão para o bolso do governo. Concorda comigo que em termos de capacidade total de investimento da sociedade, incluindo nessa conta o governo, não houve aumento algum na capacidade de investimento. Esses 10 reais estando no seu bolso e tendo 0 no bolso do governo é exatamente a mesma coisa, algebricamente, que ter 0 no seu bolso e 10 no bolso do governo. Por isso que não existe essa besteira de investimento estatal. Por quê? Porque quando o governo tirou os 10 reais de você, tudo bem, ele vai investir esses 10 reais? Vai, mas você não vai mais. Você perdeu os 10 reais. A capacidade de investimento global da sociedade permanece 10 reais. O dinheiro só mudou de bolso. Evidentemente, o governo não compra exatamente os mesmos bens que os cidadãos comprariam. Quer dizer, além de tudo, tem esse problema. O governo, os seus 10 reais no seu bolso, você daria para eles um destino muito melhor, muito mais de acordo com os seus desejos, do que esses 10 reais no bolso do governo. O governo nem te conhece. Você deu os seus 10 reais para o governo, acabou. O governo vai fazer o que ele quiser com aquilo. Mas o fato principal, e aí eu peço que se você for um esquerdista e tal, não deixa de ser bobo, tá? Para com essa besteira de achar que todo mundo que não é marxista e esquerdista é idiota. Para com isso. Idiota é você. Criança é você. Né? Veja, se o capitalismo fosse tão ruim, o mundo não teria 8 bilhões de seres humanos. Certo? Se dependesse do seu regime que você defende, estaria todo mundo morto. O maior ícone do regime que você defende, que era a União Soviética, nem existe mais há 30 anos. O país sumiu, faliu, foi varrido para a lata de lixo da história. Se dependesse de vocês, o mundo estava fudido. Então, deixa de ser arrogante, deixa de ser petulante, deixa de ser idiota e para pensar. Não precisa comprar a ideia de imediato, mas pare para pensar. Pare para pensar nisso que o Mises fala nesse livro. Ah, mas é o Mises que falou, foda-se. Foda-se, 0 mais 10 é igual a 10 mais 0, independente se quem está falando é o Mises ou não. O que ele está falando é o seguinte, pela enésima vez eu vou repetir, 10 reais no seu bolso e 0 no governo,
A capacidade de investimento da sociedade é R$10, ou de consumo. Se o governo te tributar, tirar esses R$10 de você, você vai ficar com zero e os R$10 vão ficar no bolso do governo. Quanto é a capacidade de investimento total da sociedade? Continua sendo R$10. Você pode arrancar a calcinha e pisar em cima, arrancar as tetas fora. Não adianta, vai continuar sendo R$10, meu caro. É aritmética básica. Por isso que não existe essa besteira. Com um agravante, né? Só um parênteses aqui. O governo vai gastar mal esse dinheiro. Porque ele vai pegar esses R$10, primeiro, para ele não custou nada, ele vai desperdiçar isso de qualquer jeito. Segundo, ele não sabe o que seria bom para você. Se esses R$10 tivessem ficado com você, você faria bom uso dele. Esses R$10 na mão do governo, ele vai fazer qualquer merda. Ele vai comprar lagosta pra Janja. É isso que ele vai fazer. Certo? Então, é uma questão aritmética. Não é uma questão de ideologia, não é uma questão de nada. E eu, novamente, convido você, e aí tanto faz a sua coloração ideológica. Se você não conhece, nunca leu esse livro, compre para ontem este livro do von Mises, As 6 Lições da Economia. Compre, leia, pense. Não seja um idiota. Não seja trouxa na mão do Lula, na mão do Zé Dirceu, na mão do Bolsonaro, na mão de quem quer que seja. Seja esperto. Cuide da sua vida. Entenda que ninguém vai fazer nada por você. Presta atenção. Acorda pro mundo. Tá bom? É isso. Nos falamos em breve, tá? Até mais.